Na aula de hoje, vamos falar sobre cargas elétricas no solo. Essas cargas estão presentes na fração mais ativa do solo, a fração argila, que por sua vez é formada pelos minerais silicatados e óxidos de ferro e alumínio. As cargas elétricas nos minerais argilosos são chamadas de cargas permanentes e cargas dependentes conforme o seu modo de origem. As cargas permanentes são aquelas originárias da substituição isomórfica dentro da estrutura dos argilominerais e são preferencialmente negativas. Elas aparecem pela substituição de certos cátions dentro da estrutura por outros de valência menor, causando um déficit de carga positiva e, consequentemente, uma sobra de carga negativa na estrutura. Essas cargas negativas se manifestam na superfície do mineral. A entrada de um cátion, como por exemplo o alumínio 3+, na camada de tetraedros no lugar de um silício, causa um déficit de uma carga positiva na estrutura e, por consequente, existirá um superávit de uma carga negativa que se manifestará na superfície do mineral. De modo semelhante, tem-se o alumínio 3+, sendo substituído por um magnésio no octaedro, gerando uma carga negativa. Esse tipo de carga é extremamente importante nos argilominerais 2:1 e de importância relativamente menor nos minerais do tipo 1:1. Quando ocorre a substituição isomórfica, ou seja, a substituição de um elemento por outro de igual tamanho na estrutura do mineral, esta gera uma carga permanente, sendo que precisa-se de um elemento de menor carga substituindo um de maior carga. Esta alteração pode ocorrer tanto na lâmina tetraédrica como na octaédrica. Assim, de uma forma geral, o que ocorre é o silício ser substituído pelo alumínio na lâmina tetraédrica e o alumínio ser substituído por ferro ou magnésio na lâmina octaédrica. Esta alteração irá produzir um déficit de carga positiva e um excesso de carga negativa. Para compreendermos melhor qual é o efeito da substituição isomórfica na geração de carga, vamos pensar na seguinte situação. Situação 1. Um tetraedro de silício sem substituição isomórfica. Cada átomo de silício possui 4 cargas positivas e o átomo de oxigênio 2 cargas negativas. Na formação da lâmina tetraédrica, ocorre que cada átomo de oxigênio se liga a 2 átomos de silício. Assim, como o oxigênio possui 2 cargas negativas, essas são compartilhadas cada uma com um átomo de silício diferente. Pensando matematicamente, chegamos a um saldo de carga 0. Agora vamos pensar na situação 2, ou seja, um tetraedro de silício com substituição isomórfica. Como falamos anteriormente, a substituição isomórfica no tetraedro ocorre quando o silício é substituído pelo alumínio. Neste caso, satisfazendo a condição de que precisa ser um elemento de menor carga, o alumínio com 3 cargas positivas, substituindo um de maior carga, o silício com 4 cargas positivas. Então, vamos prosseguir com o raciocínio. Agora, no tetraedro com substituição isomórfica, existe um alumínio com 3 cargas positivas, compartilhando uma carga negativa com o oxigênio. Nessa nova situação, o saldo de carga passa a ser uma carga negativa. Esta carga negativa, devido à substituição isomórfica, é denominada de carga permanente. As cargas dependentes são aquelas originárias da presença de bordas quebradas nos argilominerais que causam o aparecimento de cargas elétricas que podem ser negativas ou positivas. Os argilominerais apresentam bordas laterais e nessas bordas existem grupamentos do tipo alumínio hidroxila ou silício hidroxila em função da sua estrutura, formada pela repetição de lâminas de tetraedro de silício e octaedros de alumínio. Esses grupamentos são passíveis de sofrerem protonação ou desprotonação conforme o pH do meio, originando assim cargas positivas ou negativas. Essas cargas são chamadas dependentes do pH, porque variam conforme a concentração hidrogeniônica do meio. À medida que se aumenta o pH, maior número de cargas negativas são formadas pela desprotonação, ao passo, com a diminuição do pH, são formadas cargas positivas
pela protonação dos grupamentos funcionais da superfície dos minerais. Essas cargas são extremamente importantes nos argilos minerais tipo 1:1, como a caolinita, e, consequentemente, em fenômenos que influenciam de modo decisivo no comportamento dos solos. As cargas elétricas nos flocos de ferro e alumínio são também cargas dependentes de pH, ou seja, causada pela protonação ou desprotonação dos grupamentos OH existente em toda a superfície desses óxidos. Um ponto importante a ser salientado é que qualquer mineral argiloso do tipo óxido de ferro e alumínio, mesmo os amidos, tendem a apresentar a sua superfície hidroxilada em condições naturais no solo. Isso permite haver a protonação ou desprotonação desses grupamentos conforme o valor de pH. Eles são chamados de coloides com carga variável, caracterizada por uma interface com carga reversível. Assim, a natureza e a densidade de cargas, medida pelo excesso ou déficit de prótons na superfície do coloide, se modifica com o valor de pH. O mecanismo de formação de cargas elétricas na superfície dos óxidos de ferro e alumínio pode ser vista como uma protonação ou desprotonação dos grupamentos situados na parte mais superficial das partículas, como se segue. Assim, a natureza e a densidade de cargas, medida pelo excesso ou déficit de prótons na superfície do coloide, se manifesta com pH. O mecanismo de formação de cargas elétricas na superfície dos óxidos de ferro e alumínio pode ser vista como uma protonação ou desprotonação dos grupamentos situados na parte mais superficial das partículas, como se segue. Assim, para qualquer mineral que apresente carga dependente, existe um valor de pH onde a quantidade de prótons adsorvidos, gerando carga positiva, é igual ao número de hidroxilas ou oxigênio, gerando cargas negativas. Esse valor de pH, onde a carga superficial do coloide é zero, recebe a denominação de ponto de carga zero, simbolizado por PCZ, que é específico para os diferentes tipos de minerais. De uma forma análoga, vamos pensar no solo como um ímã, onde cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Assim, quando o mineral do solo possui cargas negativas, esta vai atrair os elementos de carga positiva, como por exemplo, cálcio e potássio. Se a carga do solo for positiva, essa pode atrair, por exemplo, o fósforo. Dessa forma, conseguimos visualizar a importância de se conhecer as cargas do solo e como elas são formadas. Assim, nossa aula termina aqui. Bons estudos!